Vamos até assistir o que disse o presidente Bolsonaro no início desse leilão. Uma das idas minha Amazônia, estava com o Fábio Faria, passamos em duas comunidades indígenas, a dos tucanos e Yanomamis. O que eles pediram para nós? O pessoal pode pensar, né? Pediu o quê? O quê? O que pediu, né? Pediram internet. E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria da Amazônia e mandar para fora. Não vai ser só aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil, né? O pessoal sabe onde funciona, as fábricas. Tá aí. Queria entender essa colocação do presidente, professor. Como é que o senhor analisa aí a fala? Esse é o objetivo do leilão do 5G? Olha, Fabiola, essa é uma fala que, na verdade, precisa ser vista com um certo choque de realidade. Até o 5G chegar na mão dos índios tucanos vai demorar um pouco, especialmente se a gente considerar que apenas 7 capitais brasileiras, segundo pesquisas recentes, estão preparadas para receber a tecnologia do 5G. Então, é importante deixar claro que o leilão que hoje se realiza, ele é um leilão importante, sem dúvida. O Brasil precisa se estruturar para a implementação do 5G, mas essa não vai ser uma mudança que vai acontecer da noite para o dia. E uma preocupação grande que tem sido apontada por muitos especialistas nesse edital é que a chegada do 5G pode aumentar uma desigualdade entre os grandes centros urbanos e as zonas rurais no país. Nós vivemos no Brasil uma situação em que é sempre bom lembrar, uma parcela importante da população usa a internet móvel rodando o 3G. Então, a expectativa de que na ponta da linha você tenha a implementação do 5G é algo que vai demorar, porque isso depende não só de investimentos por parte do setor privado, mas isso depende também de modificações regulatórias no que diz respeito às leis de implantação de antenas nos municípios. Ou seja, é uma situação muito mais difícil do que simplesmente bater o martelo do leilão e imaginar que prontamente a situação vai se resolver. E um ponto adicional, que chama muita atenção nesse leilão, nós sabemos que a Oi vendeu a sua operação de internet móvel e existe uma certa expectativa de que será que nós vamos ter uma quarta nova empresa atuando nesse mercado? Nós temos, então, muitas dúvidas ainda com relação ao leilão. Se ele vai efetivamente cumprir uma promessa de aumentar a competitividade no setor de internet móvel, de telefonia móvel no Brasil como um todo, e de que maneira ele vai, e com qual velocidade ele vai, fazer com que a gente possa diminuir a brecha digital, a exclusão digital, que ainda é um problema muito grande no Brasil. O governo está vendendo, professor, como uma grande inovação do Brasil, o Brasil à frente de muitos países, oferecendo essa tecnologia 5G. Eu queria saber até que ponto isso é verdade, até que ponto o Brasil sai na frente nessa questão do 5G, ou se é mais algo marqueteiro por parte do governo. Vamos entender um pouco isso. Olha, Fabiola, não dá para dizer que o Brasil necessariamente está muito atrasado na questão do 5G, porque o mundo como um todo caminha nessa direção. E o Brasil, ao fazer o leilão, dá um passo que é positivo. Agora, é preciso entender que leilão é esse, que edital é esse, porque nós estamos falando aqui de um leilão que vai ter impactos pelos próximos 20 anos, no que for aqui efetivamente adquirido pelas empresas vencedoras desse leilão, prorrogável por mais 10, ou seja, falamos aqui de um impacto de 30 anos. E aqui é que está a preocupação. Hoje é muito interessante se falar na realização de um leilão de 5G, mas com qual velocidade essa tecnologia vai ser implantada no Brasil? Quais são as condicionantes do edital? E aqui vão alguns pontos de preocupação. Por exemplo, a obrigação de implantação de internet veloz nas escolas ficou na faixa de 26 GHz. Essa é uma faixa em que existe uma grande preocupação com relação a esse leilão, porque ela é uma faixa que exige investimentos muito vultuosos e é a faixa na qual se imagina que nós vamos ter
as aplicações mais velozes, mais potentes para a internet 5G, muitas das quais não foram nem ainda necessariamente desenvolvidas. Então, colocar as escolas numa faixa que é muito onerosa e, francamente, é a faixa mais experimental do 5G, parece uma opção arriscada, porque, em última instância, está, de novo, deixando as escolas por último, no que diz respeito à conexão à internet. Então, esse é um ponto de preocupação. Hoje em dia, no Brasil, quando se pensa nas escolas conectadas, pesquisas recentes mostram que apenas uma de 5 escolas tem internet, tem uma conexão de internet adequada. Não me parece que esse edital vai resolver esse problema. Então, por isso que me parece que existe aqui uma certa contradição entre o entusiasmo com a realização de um leilão para a comunicação via 5G e a velocidade e os compromissos que esse edital vai trazer para a implementação, para que essa internet chegue na ponta para serviços que são básicos, que são importantes. Ou seja, é bom não esperar o 5G com grande velocidade. Ele vai melhorar, ele vai mudar a nossa experiência de conexão à internet? Com certeza. Isso vem para agora? Certamente que não. Tá, vai demorar um pouco mais e nem para julho do ano que vem. Fabíola, isso vai depender de tantos fatores. Tá. Esse é um prazo que parece até bastante curto, mesmo para algumas capitais. Nós temos algumas capitais que saem na frente, fala-se muito aqui de Porto Alegre, mas é importante entender a diversidade do Brasil e as dificuldades de se levar a conexão de alta velocidade às diferentes partes do país. Então, é um compromisso que, sim, apresenta complexidade. Agora, falando sobre as empresas interessadas, coloca aqui na tela para mim, a gente aqui no UOL está acompanhando todos os detalhes sobre esse leilão. São 15 empresas e consórcios que apresentaram as propostas, né, professora, à Anatel, em participar dessa tecnologia. Eles estão abrindo os envelopes, tem esses resultados. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que está essa concorrência dos vencedores, quem vão ser os vencedores, né? Quem serão os vencedores e como é que o senhor vê a atuação dessas empresas. 10 delas trabalham em tecnologia móvel, é isso? Isso. Existe uma expectativa importante aqui que esse leilão possa gerar uma oportunidade para empresas que atuam regionalmente e que já têm uma base de clientes estabelecidas e que elas possam ampliar a sua operação no nível regional. E esse é um ponto positivo de permitir a consolidação e a expansão de empresas que atuam regionalmente no país. Mas agora, vale a pena a gente lembrar que essa pluralidade de empresas, a gente não sabe ainda quem vai ganhar, enfim, cada lote do leilão, certamente nós vamos sair desse leilão de hoje com um mapa um pouco diferente no que diz respeito às empresas que acabam prestando o serviço de telefonia móvel no Brasil e, em especial, com essa potencialidade de se partir para as aplicações de 5G. Mas acho que vale a pena também a gente entender aqui que nesse leilão estão sendo ofertadas diferentes faixas, e diferentes faixas com diferentes modelagens. Algumas faixas de uma frequência mais baixa, que podem ser mais populares, justamente porque ali se encontra a implementação do que hoje é o 4G, e faixas em que se vai aplicar a implementação do 5G, que se chama do 5G puro. É importante entender que talvez nós não tenhamos situações em que todas as faixas acabem tendo um vencedor. Então, existe ainda uma certa dúvida, por exemplo, se para a faixa de 2,5 GHz nós teremos efetivamente uma proposta que saia vencedora, teremos uma proposta para essa faixa como um todo. Existem dúvidas sobre o grau de competitividade sobre essa faixa de 26 GHz que nós comentamos, que é uma faixa que exige investimentos bastante vultuosos. Então, alguma diversidade nos participantes desse mercado nós teremos ao final desse leilão. Mas ainda é muito cedo para dizer se essa diversidade vai ser expressiva e se ela vai ter um impacto nacional ou se ela vai ter um impacto muito mais localizado em determinadas regiões do país. Coloca aqui na tela